Olá, seja bem-vindo ao Missão CEO, o podcast que te entrega o mapa para o empreendedorismo. Inspire-se, sacadas e uma visão 360 para alcançar o sucesso do seu negócio. Fala pessoal, tudo certo? Preparado para mais um episódio da Missão CEO? E hoje vamos mergulhar num tema que gera bastante curiosidade. O que diabos é CEO? O que ele faz? O que ele come? Onde ele vive? Será que você é um CEO? Muita gente ouve falar, mas não tem a mínima ideia do que é. Então, vamos desmistificar aqui hoje esse cargo e entender direitinho o papel de um CEO, beleza? Primeiro vamos começar pela sigla CEO. C-E-O. Já peço desculpa pela pronúncia, que eu sou muito bom em inglês. Chief Executive Officer, algo mais ou menos assim, que deve ser bem diferente, que em português a gente chama de diretor executivo. Aí você me pergunta, mas Maurílio, qual a diferença entre CEO e presidente? Calma aí que eu tô chegando lá. Em algumas empresas, o CEO e o presidente são a mesma pessoa. E aí é o que pode causar uma confusão. Mas geralmente o presidente tem um papel mais institucional, representa a empresa em eventos e reuniões. Já o CEO, por outro lado, é o cara que bota a mão na massa, que define e executa as estratégias. Ele lidera a equipe e é responsável pelos resultados. E ele é o comandante do navio, digamos assim. E o conselho? O conselho, vamos dizer que ele é o cérebro de toda essa operação. Então, o conselho ele é formado por um grupo de pessoas, geralmente de 5 ou 11 pessoas. Eles são eleitos pelos acionistas. E esses membros podem ser também acionistas, podem ser executivos da empresa ou profissionais externos, em finanças, em marketing ou direito. A ideia é ter um grupo diverso, com diferentes perspectivas e experiências, para tomar decisões mais equilibradas e assertivas. E o presidente? Esse é um cargo mais focado na representação legal e institucional da empresa. É eleito pelo conselho de administração e tem a responsabilidade de presidir as reuniões do conselho. Suas funções são mais voltadas para o cumprimento das leis, estatutos e regulamentos da empresa. E o CEO? O CEO. Esse cargo ele já é focado na gestão executiva do negócio. É responsável por definir e executar as estratégias da empresa, liderar a equipe executiva e garantir o alcance dos resultados. E ele reporta-se ao conselho. E como que escolhe um CEO? Quem decide quem vai ser o comandante da nave? Bom, isso vai depender do tamanho da empresa ou do tipo da empresa. Em uma startup ou pequenas empresas, geralmente é o próprio fundador. Ele é o cara que teve a ideia e conhece o negócio com a palma da mão. Porém, em empresas maiores, a coisa muda de figura. Quem escolhe o CEO é o conselho da administração. Eles analisam os candidatos, fazem entrevista, buscam referência e escolhem aquele que tem o perfil ideal para liderar a empresa. Como uma eleição, mas de vez os votos, conta a expertise e a visão estratégica e o alinhamento com os objetivos da empresa. Em alguns casos, o CEO anterior ou o fundador também participam da escolha, indicam um sucessor ou ajudam na seleção. Agora eu vou dar um exemplo um pouquinho mais lúdico. Quero que vocês voltem um pouquinho no tempo e lembrem de uma hierarquia de um reino. Eu vou fazer uma analogia aqui com o reino, beleza? Tem o rei, aí do rei tem o primeiro-ministro e temos o general, certo? Quem seria o rei? O rei, ele seria o conselho de administração. Claro que o rei é uma pessoa, no conselho da empresa são um grupo de pessoas, mas é um grupo que define as leis e os objetivos do reino, ou seja, da empresa. E o primeiro-ministro? Quem seria o primeiro-ministro? Quem você acha que seria o primeiro-ministro? Responde aí pra mim. Ele vai ser o presidente do conselho. Quem vai definir quem é o primeiro-ministro é o rei, certo? Responsável por representar o reino e garantir que as leis sejam cumpridas. Então, o primeiro-ministro, o que ele faz? O que ele fazia, né? Ele visitava os outros reinos. O rei precisava de um representante, ele mandava o primeiro-ministro. No nosso caso não é diferente, na empresa não é diferente. Quando a empresa ela precisa ser representada, quem vai é o presidente do conselho. Então ele tem que garantir que as leis sejam cumpridas, tá? E o general? O general. Esse é o nosso CEO, o cara que lidera o exército, que executa as estratégias definidas pelo rei e pelo primeiro-ministro. Ele está na linha de frente,
comandando as tropas para alcançar os objetivos do reino. E agora eu vou para um exemplo mais lúdico ainda. Quem gosta aí de alguns filmes da Disney provavelmente vai gostar desse. Quem tem mais ou menos a minha idade vai gostar desse também. Eu vou fazer uma referência com o filme Mulan. Então assim, eu tô sendo um pouco prolixo, mas é porque eu preciso que todo mundo esteja alinhado pro próximo passo, tá bom? Lembrando lá do filme Mulan, você lembra do imperador da China? Pois bem, ele é o nosso conselho. Ele é o topo da hierarquia. Lembra do general Li? Ele seria o nosso CEO, né? Ele lidera o exército e coloca as estratégias em prática. E o Xin Fu? O Xin Fu é o nosso conselheiro imperador. Para quem não lembra quem é o Xin Fu, é aquele magrelinho que vivia com uma cardeneta na mão, anotando tudo que o general Li fazia e ameaçando ele que ia contar lá pro imperador. Então essa é uma das funções do presidente do conselho. Agora que estamos todos alinhados, todo mundo entendeu o que é o CEO, vamos entender o que um CEO faz. O que faz esse tal de CEO no dia a dia? Será que ele fica sentado numa mesa chique, tomando café e dando ordens? Nada disso. A rotina de um CEO ele é bem agitada e cheia de desafios. Basicamente ele é o maestro da orquestra. Ele é responsável por várias coisas. Ele é responsável por definir a visão e a estratégia. Então o CEO ele precisa ter uma visão clara do futuro da empresa e traçar o caminho para chegar lá. Ele é o cara que define o norte, o objetivo principal. Liderar a equipe. Um bom CEO inspira e motiva o seu time, delega tarefas, cobra resultados e reconhece um bom trabalho. Gerenciar recursos como tempo, dinheiro, pessoas, tudo passa pelas mãos do CEO. Ele precisa saber administrar esses recursos com sabedoria e tomar decisões. O CEO está constantemente tomando decisões, grandes ou pequenas, que impactam o futuro da empresa. Mas, Maurílio, o que é preciso para ser um CEO? Para se tornar um CEO, será que você precisa de um diploma de Harvard? Um QI de um gênio? Bom, não necessariamente. Existem algumas habilidades e conhecimentos essenciais, mas, acima de tudo, é preciso ter a mentalidade certa. Então, quais são as habilidades e alguns conhecimentos que um CEO precisa ter? Ele precisa ter liderança, ele precisa inspirar, motivar, influenciar. Liderança é fundamental para um CEO. Precisa também ter visão estratégica. Não adianta ele só enxergar lá na frente, só sonhar. Ele precisa traçar esse caminho, né? Enxergar além do óbvio, antecipar tendências e planejar o futuro. Gestão de pessoas. Ele precisa saber lidar com pessoas, formar equipes, delegar e principalmente dar feedback. Hoje muitos donos de empresa não sabem dar feedbacks e piorou lidar com pessoas. Eu escuto vários casos de pequenos empreendedores que não só não tratam bem os seus funcionários, mas como também xingam, ofendem os seus funcionários, chamando eles de burro. E aí eu pergunto, será que o burro é o funcionário? Vou deixar essa pergunta aí pra vocês. Comunicação, ele precisa comunicar-se com clareza, objetividade e persuasão. Cara, uma das coisas que acontece muito nas empresas é o quê? O patrão ou gerente fala uma coisa e o funcionário entende outra. Faltou clareza nessa comunicação. Geralmente, quem passa a comunicação, ele também é responsável pelo entendimento, pelo menos dentro de uma empresa. Você tem que ter certeza que a pessoa entendeu o que você quer. Então você pode fazer com que ela repita o que você falou. Você pode pedir para ela executar. Se você está ensinando uma tarefa mais operacional, pede para ela executar na sua frente para ver se ela realmente entendeu o que você falou. Então, você é responsável também pela sua comunicação. Conhecimento de gestão. Então, precisa ter conhecimento em finanças, em marketing, vendas, operações, um pouquinho de tudo. Caramba, eu tenho que aprender tudo isso? Sim, se você quer ser o CEO da sua empresa, se você quer ver a sua empresa prosperar, você precisa entender de finanças, precisa entender de marketing, precisa entender de vendas, precisa entender da operação como um todo. E esses são as coisas que eu mais vou ensinar aqui. Eu vou ensinar muito mentalidade de empreendedor, eu vou ensinar muito como que um CEO tem que agir, como que você tem que lidar com as suas finanças, com marketing, com vendas, com operações. Eu vou ensinar o global disso. Resiliência, aprender com os erros, superar desafio e nunca desistir. Então um CEO ele precisa ser resiliente. Ele é o cara lá da frente. E
ele não tá animado, se ele não tá acreditando, como que os operadores, os seguidores dele também vão acreditar? E adaptabilidade, que significa se ajustar às mudanças do mercado e estar sempre aprendendo. Então tem muitas pessoas aí, inclusive eu já conheci algumas pessoalmente mesmo, que eles têm um negócio e acham que eles são geralmente o operacional do negócio e acham que já sabe de tudo, que não precisam aprender. Cara, tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muita coisa. Você acha que tá tudo no seu cérebro, tá tudo na sua cabecinha? Lógico que não, tem muita coisa pra você aprender. Você acha que eu sei tudo? Óbvio que não, tem muita coisa pra aprender ainda. Só porque eu tô aqui ensinando um pouco que eu sei, não significa que eu sou o cara. Eu ainda continuo estudando, eu leio livros, faço cursos, eu continuo indo pra frente. E quem está abaixo do CEO? Vamos entender. Abaixo do CEO, em uma estrutura hierárquica tradicional, normalmente encontramos os diretores de cada área da empresa, como diretor de finanças, diretor de marketing, diretor de operações, diretores de vendas e por aí vai. Esses diretores são os braços direitos do CEO, responsáveis por colocar em prática as estratégias e liderar suas equipes. Em empresas menores, o CEO pode assumir o papel mais operacional, gerenciando diretamente os colaboradores, sem a necessidade de tantos níveis hierárquicos. E que significa? Significa quando o CEO, você é o CEO da sua empresa, mas muitas vezes você não tem dinheiro para colocar um diretor executivo, um diretor de vendas, um diretor de marketing, você não tem esse culhão. Então o que você faz? Você se torna o CEO e você também se torna o diretor de finanças, o diretor de marketing, onde você vai tratar diretamente com o time que está ali na linha de frente. Você que vai criar os processos, você que vai analisar, você que vai delegar, você que vai dar o feedback diretamente para os funcionários. Empreendedor solo. Maurílio, eu trabalho sozinho, não faz sentido isso que você está falando. Faz sim, e eu vou te provar. Imagine que você é o único funcionário da sua empresa. Como separar o seu tempo? Como desempenhar os papéis de CEO, gerente e operacional? Uma dica é dividir seus dias em blocos de tempo. Como assim? Dedique um período para tarefas estratégicas, como o CEO, que é definir metas e planejar ações. Então você vai pegar um período do seu dia, pode ser um período do dia ou pode ser um dia da semana, tá? Você vai planejar as suas metas. E quando eu falo de definir metas, não é só metas de vendas. A gente pode definir metas de vendas, a gente pode definir metas de operação, meta de escala, metas de compra. Então eu posso definir metas de várias coisas. A partir do momento que eu definir essa meta, eu vou fazer o quê? Eu vou planejar a minha ação. Eu mesmo. O que eu vou fazer? Agora eu decidi o que eu quero. Mas como que eu vou fazer para chegar lá? E aí eu vou planejar a minha ação, certo? Planejei a minha ação, já sei o que eu vou fazer. Em outro bloco, eu posso controlar as coisas, analisar resultados, acompanhar métricas. Então eu vou mexer na minha planilha lá de finanças, eu vou fazer alguma coisa, alguma ação de marketing, né? Então eu vou controlar o marketing. Será que tá dando certo o que eu tô fazendo? Então, uma hora você vai ter que fazer a parte operacional também, certo? Então, quando você fizer a parte operacional, eu vou dar um exemplo de marketing. Uma hora você tá fazendo a parte operacional. Qual é a parte operacional? Você tá dando play lá nos seus stories. Olá, bom dia, galera. Eu tô aqui no meu stories falando com vocês e tal. Tô dando um exemplo aqui. Você não tá vendo, mas eu tô dando exemplo segurando o celular fazendo stories. Então, imagina que você tá fazendo stories. Você tá fazendo a parte operacional. Quando você pega lá e começa a estudar as métricas, olha, tantas pessoas visualizaram esses stories. Ó, esses tipos de stories dá mais visualização. Por que será? Eu estou fazendo a parte de gerente, estou fazendo a parte analítica. Mas quando eu planejei lá de criar um canal no Instagram, criar um canal no YouTube, o que eu estou fazendo? Eu estou planejando a minha ação. Estou fazendo um planejamento. Eu preciso criar um canal no Instagram, eu preciso criar um canal no YouTube, eu preciso criar um site. Isso é o meu planejamento. Tá, e como eu vou executar isso? Eu vou usar a ferramenta Wix. A minha parte gerencial já funcionando. Como que eu uso a ferramenta Wix? YouTube, como criar um site no Wix. Estou fazendo o operacional. Então, quando você separa o seu pensamento, quando você separa as suas ações, e o mais importante é você saber o que você está fazendo em cada ação, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, eu falo bastante para minha esposa. A minha esposa, ela trabalha com buffet. Ela é basicamente tudo. Apesar de eu ajudar ela é tudo. Ela é uma empreendedora solo. Ela precisa de apoio, né? Ela precisa de pessoas para ajudar a expor
esporadicamente, mas ela é uma empreendedora solo. Então eu falo pra ela assim, como é muita coisa na cabeça dela, ela acaba esquecendo algumas coisas. É normal, é natural, qualquer ser humano esquece. Mas como a gente melhora isso? É aonde eu falo pra ela assim, ó, você tem que ter o seu momento de planejar a sua ação e um momento de execução. Você tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É o quê? Quando ela vai separar as coisas, ela faz ao mesmo tempo. Ela tá separando e tentando lembrar como que é a festa. E às vezes ela tá na festa e ela lembrou que ela esqueceu alguma coisa. Então ela faz a parte de planejamento e execução operacional ao mesmo tempo. Coisa que 90% dos pequenos empreendedores faz. Como que eu separo isso, Maurílio? Você vai pegar um dia, vai pegar um horário, de manhã, qualquer momento do seu dia, antes da festa, 1 ou 2 dias antes, e vou fazer uma lista de tudo que eu tenho que levar, o famoso checklist. Fiz a lista, escrevi a lista, tá no papel, tá no celular, não importa. Ali, aquele momento, eu tenho que usar todos os gatilhos do meu cérebro para lembrar de tudo que eu preciso. É ali o momento do meu planejamento, da minha execução. Se eu esquecer ali, já era, eu esqueci. Então ali é o momento que você vai pegar referências, que você vai olhar a conversa do WhatsApp para lembrar de alguma coisa, vai olhar o contrato para ver se você não tá esquecendo de nada naquele checklist. Criou o checklist, beleza, vai dormir, amanhã é outro dia. No dia seguinte, você não precisa pensar, você precisa executar. É claro que não tô querendo dizer que nem o operacional pensa, mas ele não vai pensar no estratégico, ele vai pensar em outros fatores. O que ela vai fazer no dia? Ela vai executar como operacional, como se ela fosse um funcionário. Ela vai pegar aquela lista e vai ler aquela lista. Ela não tem que ficar pensando se ela esqueceu alguma coisa ou não. Ela já teve tempo para pensar nisso. Agora é a parte da execução, mão na massa. Eu paro para ficar pensando alguma coisa, eu tô perdendo tempo. O tempo que eu já consumi anteriormente. Então eu preciso separar o meu CEO do meu operacional. Mesmo que você é um empreendedor, mesmo que você tenha uma carreira solo, você precisa fazer isso. Eu faço isso aqui exatamente o que eu tô fazendo agora. O que eu tô fazendo agora? Agora eu tô fazendo a parte do operacional. Tô fazendo a parte de execução. Mas antes de executar, eu preparei essa aula. Eu fiz o planejamento dessa aula. Antes de planejar, eu tive uma ideia. Eu tive uma meta para essa ideia. E aí depois eu vou planejar essa ideia. E é preparar essa aula. Depois que eu preparei essa aula, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a execução dessa aula. Então, se você é um empreendedor solo, você vai conseguir sim fazer toda essa parada de CEO que eu tô falando. Então, vem comigo que você vai ser um CEO ainda em 2025. Beleza? E por falar em gestão, por falar em finanças, no próximo episódio vamos mergulhar em um tema crucial para todo empreendedor: como organizar suas finanças e parar de perder dinheiro. Prepare-se para dicas práticas, ferramentas e que vão transformar sua relação com o dinheiro. Não percam!